Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar retornando hoje, depois do nosso recesso, né? Desde meados de dezembro, e a gente hoje está retornando, né? Para voltar aos nossos estudos. E para a gente começar a reunião, para dar início, eu vou pedir a Carly que ela leia a página inicial para nós e depois a Cris, na sequência, faz a prece. Caminho, Verdade e Vida. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou dos tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Agradecendo, então, a ajuda, compreensão e a bondade de nosso irmão Jesus, que nos concede a todo momento, estendendo os braços para todos nós, que possamos agir e pronunciar palavras de entendimento e paz, amor e esperança, ânimo e serviço, inclusive para todo dia a gente poder se levantar e levantar também os companheiros que a inércia ainda domina, que possamos sempre exercitar e aprender com o nosso mestre o perdão. E agradecendo mais uma vez pela oportunidade, nesse momento, de receber o amigo Rony, que vem nos ajudar nessa troca tão importante, nesse retorno do trabalho do colégio. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Carly. Obrigada, Cris. Então, gente, iniciando, né, retornando o ESG, esse ano com uma proposta diferente, teremos uma vez por mês um palestrante a nos abrilhantar aqui, e hoje, né, estamos recebendo o Rony. O Rony, ele é lá de Volta Redonda, o Rony Maia, ele frequenta uma instituição espírita há 30 anos, que é a Associação Espírita Estudantes da Verdade, lá em Volta Redonda. Ele é expositor espírita, está aposentado agora, e o Rony veio trazer um tema para a gente fantástico: a necessidade do perdão. Rony, a palavra é sua. Obrigado, Márcia.
o pessoal que está me recebendo, do Grupo Espírita Meimei, de Angra dos Reis, e com a proposta dessa noite de relembrarmos, de estudarmos e de buscarmos essas informações colocadas para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. E essa palavra perdão, ela está na nossa língua graças ao latim. É a fusão de per, quer dizer total, e donare, quer dizer doar, entregar. Daí a origem da palavra chamada perdonare, em latim ou no italiano. Esse assunto é um assunto vasto, imprescindível para as nossas vidas, à luz do Espiritismo, por se tratar de, no nosso caso, pessoas, seres imortais, ainda com as nossas dificuldades variadas, cada um com seu cadinho, com seu momento, com a sua condição espiritual para seguir um propósito para todos nós. Mas é um assunto desde a mais remota antiguidade. Ao reler os textos, buscando hoje os autores que falavam, nós temos esse assunto muito comentado. E na época de Jesus, ele sabedor de tudo isso, dessa necessidade, como diz Joana de Anjos para nós em suas obras. Jesus falava para os espíritos, porque ele é um conhecedor profundo da alma humana. Então ele se dirigia àquelas massas, àquelas gentes, os que o seguiam, os que o acompanhavam, sabedor que ele estava ali implantando a ideia naqueles que poderiam recordar, relembrar em novas romagens terrenas, as futuras reencarnações, ou buscar mesmo colocar em prática tudo aquilo rumo a um progresso destinado a todos nós. E aconteceu, como na abertura do capítulo 10, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, de ele estar conversando justamente sobre esse assunto, sobre perdão. E Pedro chega ao de Jesus, ao mestre, e leva a ele uma outra questão, porque vamos colocar parênteses para explicar. Richard Simonetti, neste livro que eu vou mostrar para todos, chama-se 70 vezes 7. Ele conta, logicamente, a história, e havia já naquela época, naquele meio judaico, uma prática concedida pelos rabinos, que era perdoar até 3 vezes. Olha que interessante. O 7 já fazia parte das tradições, das antigas escrituras. E Pedro leva, então, a Jesus essa indagação. Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu terei de perdoá-lo? Até 7? Quer dizer, Pedro já colocou uma quantidade maior que fugia daquelas orientações dadas pelos rabinos aos frequentadores das sinagogas. E Jesus, aproveitando a colocação do discípulo querido, ou do apóstolo querido, não, Pedro, eu não lhe digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantificando, nós teríamos 490 vezes. E conforme os estudos, nós sabemos, teríamos que fazer uma grande conta para se perdoar. Em outras palavras, é um perdão a perder de vista. E também um convite a todos nós para exercitarmos essa prática, que é uma das práticas da caridade. E esse assunto, conforme Kardec vai colocando para nós, presente naquele meio, com essa colocação de Pedro, que está no capítulo 18 de Mateus, no versículo 22, ficou tão bem divulgado, tão eternizado para nós, os 70 vezes 7, a ponto de Simonetti, Richard Simonetti, colocar no livro dele o título 70 vezes 7 e abrir com a história do perdão, e fora as outras passagens de Jesus naquela época, mas há uma necessidade que Jesus também ponderou muito bem em sua época, e o Espiritismo traz isso tudo, reforça essas necessidades, porque a próxima colocação, a própria questão, é a reconciliação com os adversários. Há um interesse nisso, quando Jesus explicou tudo muito bem,
ao entender que, uma vez libertado da matéria, cumprido o ciclo ou a passagem reencarnatória, o ser continuará. E aqui, conforme na colocação, essa reconciliação com o adversário é para não ter agravos ou complicações maiores espirituais no mundo espiritual, ou até mesmo esses processos tristes de perseguições espirituais por aquele que não entendeu, que não relevou, que não perdoou. Então, o assunto torna-se intenso à luz do Espiritismo, sob a ótica dessa doutrina que é consoladora para todos nós, ao nos chamar a atenção para essa necessidade, daí o título, a necessidade do perdão. Torna-se necessário para corrigir, reparar, entender, relevar uma série de coisas. Agora, claro, há situações muito complicadas, muito difíceis, que só o tempo mesmo para as reparações. Para isso, nós temos duas outras grandes dádivas em nossas condições espirituais. Primeiro, a possibilidade da reencarnação, de voltar a um novo corpo, em uma nova vida futuramente, uma nova roupagem terrena. E a bênção do esquecimento. Nós não lembraremos exatamente com exatidão dos agravos, das faltas, teremos percepções, ideias que passam pela nossa mente. Estamos até mesmo convivendo com aquele que nos prejudicou. Vem num rompante, uma impressão, uma percepção, mas nós não vamos relembrar nitidamente. Alguns, sim, com uma mediunidade ostensiva, voltam, buscam, recordam, identificam, mas até a esses médios nós sabemos o grande amparo espiritual que tem para se recolocar, entender e continuar a trajetória. É um exercício. É uma condição que vem para todos nós e nós não duvidemos que é um exercício. Para ilustrar uma primeira história dessa noite, nem Chico Xavier, com tantas histórias, que são inúmeras, por ele divulgadas, pelos que conviveram à sua volta, que nos contaram, e outros tantos que chegam, noticiários, daqueles que sabiam que Chico é nosso contemporâneo. Mas essa história de Chico ficou no livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier, e o autor conviveu com Chico Xavier, é o Ramiro Gama. Esteve lá com ele em boa temporada, quando Chico estava em Pedro Leopoldo, exercitando a mediunidade naquelas reuniões mediúnicas. E é muito interessante que Ramiro nos traz esses bastidores das vivências com Chico, suas experiências, e tem essa lição chamada perdoar e esquecer. Então vamos ver que nem Chico, nós sabemos de N histórias de Chico, que ele foi muito afrontado, muito perseguido, mas essa história foi algo assim intenso para o Chico, e vamos ver como que é essa história. Eles saíram da reunião do Centro Espírita, lá em Uberaba, e na volta dessa reunião eles vinham comentando do que havia acontecido. Desculpe, Uberaba não, Pedro Leopoldo. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. E eles conversavam sobre a lição daquela noite, que era o perdão das ofensas, a lição que havia sido distribuída para eles pelos livros. Eles leram, meditaram, reflexionaram, e na saída Chico vem conversando sobre isso, que ele vivenciou aquilo tudo que a lição do Evangelho havia trazido naquela noite. Porque há muitos anos ele havia sido ofendido por uma pessoa que ele beneficiara muito em Pedro Leopoldo. E foi uma ofensa tão grave que na hora ele pediu a Jesus que lhe ajudasse a esquecer. E assim foi. Ele esqueceu, passaram os anos, e ele começou a se defrontar com uma pessoa que sempre quando eles se deparavam ou iam passar na mesma calçada, essa pessoa mudava de rumo, atravessava ou fugia. Tanto foi que incomodou o Chico Xavier, ele resolveu abordar essa pessoa num desses novos reencontros e perguntou: Olá, meu irmão, eu lhe fiz alguma coisa?
Porque sempre que nós nos deparamos ou vamos nos encontrar, você foge de mim, você atravessa a calçada, o que que eu lhe fiz? E aí ele vai e confessa a Chico Xavier, conforme a narrativa da história de Ramiro Gama. Eu que lhe fiz, Chico. Mas quando? Como? Em que lugar? Há mais de 20 anos, ali, naquele bar. Então, eles estavam próximos ao local, inclusive. E aí Chico, conforme a história, se relembrou que realmente ele havia sido ofendido, mas naquele dia, naquele momento, ele pediu a Jesus que o ajudasse a esquecer. E realmente aquela ofensa ficou apagada, só relembrada agora, quando ele reencontrou e eles se abraçaram e termina a narrativa dizendo que tudo foi colocado nos seus devidos lugares com a reconciliação. É o assunto aqui que nós estamos tratando. Chico, como exemplo para todos nós, claro que é um exemplo de muita condição virtuosa, mas nem por isso nós vamos ter sempre o Chico como a nossa referência, mas que também não ficou isento disso. E ele utilizou de um recurso comum a todos nós, que é o sentido de se guardar, se colocar em vigilância, de pedir a Deus, no caso aqui ele pediu a Jesus, o nosso mestre de todas as horas, que o amparasse naquele momento e que lhe facilitasse o esquecimento. Tanto é que lhe foi concedido, porque ele apagou aquilo tudo, ele não lembrava. A pessoa que estava com aquele assunto durante tantos anos, que não esquecia, ao retornar para a cidade, reencontra Chico Xavier. E vexado diante daquilo tudo, arrasado porque ele que havia feito para uma pessoa tão boa, um exemplo na cidade. Ele, tão condoído, não sabia como reaproximar de Chico, achou a alternativa de mudar de calçada, de mudar o rumo. E Chico, percebendo aquilo tudo, vai ao encontro e eles se reconciliaram. É uma história para nós, dentro desses nossos assuntos, que nos levam a meditar que nós temos que nos esforçar para tal e buscar nessas nossas referências e nesses estudos a insistência para praticarmos. É uma necessidade. E nós estamos num grupo espírita, num grupo que estuda uma série de vertentes que o Espiritismo coloca para todos nós, e uma das mais profundas é essa que toca o nosso sentimento quando nos chama a compreensão do amor a si, o amor ao próximo, como a si mesmo. Nos custa, nós sabemos disso, mas devemos insistir para melhorar um pouco diante disso tudo que é colocado para nós na literatura espírita e nos chamando à reflexão e para buscarmos o que for realmente melhor para cada um de nós. Na sequência, nós temos o sacrifício mais agradável a Deus. Jesus, mais uma vez, recomendava. Era uma prática exterior muito comum naquele meio, onde eles faziam as oferendas com frutos da ocasião, da época, ou com os animais, barganhando favores, entendendo que eles, doando alguma coisa material, recebiam benefícios. E Jesus começou a praticar ali já uma mudança, uma reformulação naqueles costumes. E explicou a eles: antes de fazer essa oferenda, vá se reconciliar com seu adversário. Vá se melhorar como pessoa, não adianta deixar a oferenda a Deus, sendo que você ainda tem tantos agravos, tantos outros problemas a serem resolvidos. Vá resolver primeiro aquilo que mais lhe custa. E é o caso aqui do sacrifício, que é aquele de se recolocar num caminho. E nós vamos ver também que esse meio, com tantas histórias do povo hebreu, do meio judaico onde estava Jesus, eles ainda tinham outra condição que era assim complicadíssima para eles. Eles eram praticantes de uma máxima dos tempos remotos da antiguidade, do olho por olho, dente por dente. Então, o ódio, o revide, a retaliação era natural naquele meio.
Então, Jesus vem e coloca suas inserções, suas orientações para os espíritos, porque o meio onde eles estavam era complicadíssimo. Todos apegados mesmo à guerra, à retaliação, ao confronto, porque eles viviam no olho por olho, dente por dente, ou seja, ao revide. Tanto é que nós lembramos inicialmente, conforme Simonetti, os rabinos orientavam 3 vezes de perdão, é muito pouco para uma série de problemas que eles deviam vivenciar há mais de 2000 anos. 3 vezes. Colocava aquela condição e, logicamente, eles vinham ultrapassar esse limite muitas vezes, que era uma série de questões, de problemas familiares que as histórias daquela época nos mostram e são ricas nesses exemplos para nós, e quem nos traz muitas passagens em torno dessas épocas, desses meios familiares, desses conflitos, são os livros de Irmão X, Humberto de Campos, e também o Espírito Amélia Rodrigues, bem como a Joana de Andes. Mas Amélia Rodrigues e Irmão X têm muitas histórias dessas épocas, desse meio, mostrando como eram peculiares as dificuldades deles, que nos nossos dias, infelizmente, encontramos uma ou outra que se aparelham junto àquele povo que precisava aprender uma série de coisas. Na sequência do Evangelho, o cisco e a trave no olho, uma outra condição que Jesus também colocou em termos de julgamentos, de apontar o defeito do próximo, sendo que não vemos em nós mesmos. E, na sequência, nos estudos, o não julgueis, tem uma passagem de Kardec, Kardec utiliza essa passagem com o versículo de Mateus: não julgueis para que seres julgados, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. São condições para nos mostrar que nós temos que ter cuidados ao julgar e ao medir a infelicidade ou a dificuldade do outro, porque poderá ser da mesma forma a nossa. E Kardec juntou a essa divulgação de Mateus, do não julgueis, com a passagem de João, sobre a mulher adúltera ou a mulher que seria apedrejada, que já é uma outra divulgação, que é de João, o único evangelista a narrar esse episódio da época de Jesus, e que tem um desdobramento bem intenso, nós vamos colocar nessa noite, em torno do perdão. A passagem de João, ela é circunscrita num detalhe. Nós vamos trazer os desdobramentos. Nós vamos ao que João deixou para nós. Em uma praça ensolarada, à tarde, Jesus estava naquela época em Jerusalém, a multidão pega uma mulher em adultério e resolvem levá-la publicamente até Jesus, que eles sabiam, principalmente a maioria, os fariseus, que ele estava naquela praça. E conforme a prática, o que regia aquele povo pelas leis de Moisés, era dado a todos, a população no caso, o direito de lapidar ou apedrejar os adúlteros, tanto a mulher, tanto o homem. Nesse caso, conforme a narrativa, nota-se que só ela que foi pega. O adúltero fugiu. Ela, sendo uma presa fácil, foi recolhida, ou seja, juntaram e a levaram diante de Jesus e logo indagaram. Jesus escrevia no chão, continuou. Mas eles lançaram a pergunta para ele, como que ele reagiria? Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Desde Moisés, nós deveremos apedrejá-la. E aí indagaram de Jesus, quer dizer, o que você diz a respeito disso? O que nós vamos fazer? E acontece, então, de Jesus se levantar e lançaram praticamente uma sentença, um veredito diante daquela situação. Aqueles que dentre vós estiver isento de culpa, no caso das traduções da Bíblia, de pecado, atire a primeira
pedra. Lançou a frase e se abaixou novamente e continuou a escrever. Lançou praticamente uma sentença. Introjetou no pensamento de todos os homens ali presentes uma meditação. Você tem culpa? Se não tem, então pode atirar a pedra. Mas todos estavam comprometidos. Tocados profundamente pelaquela energia daquele homem, aquele ser evoluidíssimo, compreendedor de tudo, capaz de tocar as almas, reagiram da seguinte forma: tocados, começaram a deixar as pedras no chão, soltaram as pedras, conforme a tradição, primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. Todos saíram da praça e deixaram as pedras e a mulher. A cena do filme mostra isso muito bem. E ela, diante de Jesus, no meio de tantas pedras pelo chão, ele se levanta e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Não, Senhor, ninguém me condenou, porque todos foram embora. Jesus, então, dá a ela, nesse final, nessa passagem, também uma orientação curta, objetiva, mas que vai tocá-la. Vá e de futuro não peques mais. Termina a passagem aí de João, que narrou para nós no capítulo 8, nos versículos 3 a 11. Amélia Rodrigues, este espírito que admiramos tanto, trouxe para nós no livro Pelos Caminhos de Jesus, bastidores da época de Jesus, e nos brindou pela psicografia de Divaldo Pereira Franco com várias histórias daquela época, inclusive o desdobramento dessa situação. A lição chama-se Encontro de Reparação. É após essa praça, após essa tarde, porque essa mulher, ela ficou isenta do apedrejamento. Ela deveria ser condenada conforme a tradição da época, pela lei que regia aquele povo todo. Eles seguiam as leis de Moisés. Mas foi libertada por Jesus. E uma vez, então, resguardada e socorrida, o que fazer? Então, Amélia Rodrigues, o Espírito traz para nós que essa mulher, uma vez ajudada, à noite, resolveu procurar Jesus na casa que ele se hospedava, pedindo uma audiência. E começa o texto, ela dizendo: venho de pedir perdão por importuná-lo. Mas eu venho pedir uma orientação para o que rumo tomar, uma vez depreciada pela sociedade, arrasada por ter sido ultrajada e realmente com a índole, no caso, abalada pelo que aconteceu com ela. Então ela foi a ele, e ele lhe concedeu esse diálogo, essa conversa, para saber o que ela fazia ou faria de sua vida, uma vez ajudada e auxiliada e socorrida. Jesus vai e começa a ponderar com ela, falando de um pai de amor e bondade, que acolhe a todos, que a paciência e a fé deveriam ser suas duas condições dali em diante, que ela encontraria meios de se restabelecer, de se reaprumar diante daquilo tudo. E então ela vai, naqueles momentos, nessa conversa, nesse desdobramento que a Amélia Rodrigues coloca para nós, e pede para seguir Jesus. Aí ele coloca que não seria possível ela o acompanhar, ou acompanhá-lo, mas que ele passaria a ser o lume da vida dela, que ela se fornecesse em esperança, em ajuda, e vai colocando ponderações para ela, e ele praticamente, de uma maneira profética, coloca para ela que ela, com relação ao marido no caso, que foi, nessa história toda, envolvido por ela, pelo adultério, que ela teria uma condição de reparar tudo aquilo. Daí o título
da lição Encontro de Reparação. Termina então esse encontro dos dois, de Jesus e a mulher que seria apedrejada. Passa o tempo e a narrativa de Amélia Rodrigues nos coloca. Passaram 10 anos na cidade de Tiro. Aí nós colocamos, Tiro fica no Líbano. Uma estalagem foi erguida por uma mulher que lá chegara e que começou a ajudar todos os necessitados, principalmente os doentes. Eram levados para ela nessa estalagem porque ela procedia logo as primeiras providências de medicações, com ungüentos que ela preparava, ou outras maneiras de ajudar as pessoas necessitadas, principalmente doentes. Tornou-se uma mulher caridosa e uma referência naquela região de Tiro. Chegou para ela, então, um dia, carregado por mãos piedosas, um homem praticamente desfigurado, não era lepra. Ele estava com chagas, com doenças que eram comuns naquela época, pouquíssimo tratamento, então não tinha como resolver tudo aquilo. Chegou um homem para ela em condições muito sofridas, bem deformado, mas que sabiam que lá encontraria o amparo e a ajuda. E assim foi feito. Ela o recebeu como recebia a todos e começou a ajudar esse homem, principalmente limpando as suas feridas. E começa a lhe falar sobre Jesus. A conversa vai tomando rumo, vai se adiantando. Ele, então, em condições de falar, pergunta a essa mulher: esse homem que você está se referindo é o Galileu que morreu na cruz? E ela vai e confirma: sim, ele mesmo. Ele me salvou um dia. Ela dizendo ao homem: ah, eu o odiei muito. Eu, inclusive, o perseguia, porque ele salvou a minha mulher que adulterava contra mim. Aí nisso, a mulher o reconhece, que ele estava irreconhecível, relembrou daquele encontro com Jesus naquela noite e das palavras ditas a ela, que ela encontraria o meio de reparar, porque Jesus não a liberou da culpa totalmente, mas deu a ela uma condição de recomeçar espiritualmente, a animou, a encorajou e lhe possibilitou, inclusive, de uma maneira, um presságio, dizendo lá naquela época, que aconteceria em sua vida que ela teria a forma de reajustar o que ela também fez contra o marido, no caso, o perjúrio, o descumprimento das leis conjugais. Estava ela com o marido agora para ser cuidado. Termina a narrativa de Amélia Rodrigues, ela dizendo: agora dorme em paz, porque nós dois já encontramos Jesus. Com as nossas palavras terminamos. É muito bonita essa passagem, de mais de 2000 anos, e essa passagem nos toca nas nossas meditações, nas nossas reflexões, porque elas continuam e continuarão pelos lares, pelos relacionamentos atuais ou nas reencarnações futuras, seres comprometidos entre si se reencontrando, se perdoando, se reajustando perante uma proposta dada a todos nós, sem distinção: evolução. Ela nos foi dada quando fomos criados simples e ignorantes, a perder de vista nos tempos. Ninguém sabe o seu ponto de início, mas sabemos que iniciamos um dia como um ser embrutecido, fomos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Hoje, com a nossa inteligência mais aprimorada, ainda com as nossas imperfeições, estudamos lições lá daquela época de Jesus. Histórias trazidas pelos evangelistas ou narradas pelos espíritos, como aqui, no caso, Amélia Rodrigues, conhecedora profunda daquela região onde Jesus visitava ou andava em sua época, e nos traz com riqueza de detalhes, detalhes geográficos, históricos, morais, evangélicos, de uma época que continua
nos nossos dias atuais. Da mesma maneira, precisamos reparar, reajustar, reconciliar, reaproximar graças a um esquecimento ou a novas condições que são colocadas para estes reequilíbrios se fazerem presentes em nossas vidas, ou seja, acontecerem. Cada qual, cada um no seu momento, no seu estágio, na sua proposta, terá esses meios de começar essas reparações nos nossos lares. Nós sabemos de tantas histórias de lares em dificuldades, mas em lares também de necessidade de estarem juntos. E, mais uma vez, a literatura espírita que nos brinda com essas histórias tão bonitas, nós vamos lembrar de Missionários da Luz, na lição chamada Reencarnação, quando Adelino e Raquel vão receber o Segismundo. E Adelino é levado ao plano espiritual e, vendo o espírito em total sofrimento, ele é tocado, ele a princípio se assusta muito, levado pelos mentores, por Alexandre, os instrutores que organizavam a reencarnação de Segismundo. E Adelino, tocado tão profundamente, ele perdoa Segismundo, por causa dos agravantes de um passado. Missionários da Luz, nas sessões anteriores, tem esse agravo, esse crime cometido. Então, Segismundo, um processo triste no plano espiritual, praticamente um mendigo em termos morais, pedia, implorava o perdão a Adelino, que em espírito é tocado. E lá está uma frase de André Luiz, através de Chico Xavier, para nós, muito bonita. O perdão de Adelino foi sincero, porque nisso dissipou todas as manchas que impregnavam pelo espírito de Adelino, que revestia ali naquele momento, ainda com aquelas manchas, com aquele peso do agravante de um e de outro, mas que espiritualmente os dois se confrontando, e um outro com tanta sinceridade, pedindo para ser seu filho, implorava. Adelino, então, é tocado e concede perdão. Isso tudo, meus nobres companheiros do Grupo Espírita Memei, continuará acontecendo nos nossos desdobramentos espirituais, nas nossas vivências espirituais, quando lá estivermos novamente, nos nossos processos espirituais, quando para lá retornarmos e vermos, dentro dos planejamentos, o que precisamos ajustar ou reparar ou reequilibrar. E vamos com os nossos conhecimentos já fortalecidos, já tocados, já bem melhores, porque nós vamos adquirindo, não vamos evoluir totalmente, mas vamos adquirindo. São aquisições, e essas lições evangélicas, e esse espiritismo que nos abraça na atual existência tão bem para nos confortar e nos esclarecer a alma, o espírito imortal, nos favorece tudo isso. Esses entendimentos, nós vemos as outras histórias e também as nossas vivências. Por isso a necessidade do perdão. Senão Jesus não divulgaria tão profundamente tudo isso em sua época. Ele não colocaria esse assunto como um tema inclusive na crucificação. Ele utilizou o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Compreendedor de tudo, do sofrimento que atingiria aquelas massas, os comprometidos na época de Jesus, que começariam a reencarnar ao longo dos séculos e continuarão refazendo estradas que fizeram de uma maneira equivocada. Para nós, então, fica essas colocações, e na sequência nós temos as instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas, e nós temos uma das primeiras instruções, que é daquele que vivenciou também. Então, ele traz um texto para nós, as instruções dos Espíritos, que é Paulo, o apóstolo, e nós sabemos que Paulo, antes de se tornar, ele foi Saulo.
E ele precisou perdoar muito, mas muito mesmo, porque não só na sua renovação, na sua transformação de um perseguidor para um propagador daquilo que ele tinha de forma contrária, ele trabalhou profundamente o perdão. Então, ele deixa para nós, nessas instruções, perdão das ofensas, um texto que eu vou pedir a permissão para ler, porque é muito bonito o que Paulo, o apóstolo, deixou através da equipe de Allan Kardec para nós, na sequência do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira instrução dos Espíritos. E Paulo nos diz: mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário: eu lhe perdoo, porém experimento interiormente um secreto prazer com o mal que acontece a ele, dizendo consigo: mesmo que ele teve o que mereceu. Quantas as que dizem: eu perdoo, e que acrescentam: mas nunca me reconciliarei. Não quero mais vê-lo pelo resto da vida. É este o perdão do Evangelho? Faz a pergunta e responde: não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita um véu sobre o passado. É o único que contará a vosso favor, pois Deus não se contenta com a aparência. Nós vamos parar por aqui a reflexão, só para meditarmos essas retaliações, essas maneiras que nós temos mesmo de nos colocar. Vamos perdoar, mas nem tanto. Nós temos várias histórias cotidianas de seres que demonstraram para nós que não, aquele Papa que sofreu um atentado, o João Paulo II, de uma forma tão cristã, ele perdoou aquele infeliz que atirou nele, lá naquele tumulto todo, em Roma. É um exemplo marcante desse líder religioso para todos nós, como a história de Chico, essas nossas referências, nós vamos sempre buscar aquele ser tão virtuoso, que anda tão bem, que faz tanto, que apresenta tantas qualidades morais para serem nossos referenciais, as nossas colocações, os nossos exemplos. Então, é esse cuidado que nós temos que ter ao estudar, ao relembrar, ao meditar sobre essas colocações de Paulo, que é muito importante entender que tem que ser de uma forma plena. Nos esforçar para não colocarmos segundas intenções ou novas condições. É fácil? Não, não é. Devido à nossa imperfeição. Ainda presos a tantos vícios, a tantas condições materiais à nossa volta, não será fácil de pronto, mas é um exercício. É um convite. Joana de Andes, em suas obras, convida, num livro chamado Convites à Vida, tem o texto sobre convites ao perdão e nos fala de uma maneira tão grandiosa a respeito disso. Amélia Rodrigues também, neste mesmo livro que estamos comentando, com frases de efeito na lição sobre a terapêutica do perdão, que é uma outra lição deste livro que estamos comentando, e ela nos diz, ela, no caso a entidade espiritual, nos diz assim para nós, na outra lição, a terapêutica do perdão. Quem perdoa, cresce. Quem recebe o perdão, renova-se. Uma outra obra, agora Joana de Andes, Conflitos Existenciais, falando sobre a coragem que tem sobre o assunto culpa, aliás, sobre culpa. Então, Joana de Andes nos colocou assim o texto sobre perdão. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Por isso que se fala perdão é terapia, que é um trabalho que se faz paulatinamente com a pessoa que vai exercitando, que vai entendendo, que vai vendo sobre uma outra ótica, que o tempo, Senhor dos nossos destinos, vai nos ajudando, vai nos favorecendo, vai reacomodando tudo, como essas histórias que trouxemos nessa noite,
voltando, porque interrompeu a gravação. Ah, sim, Tá tudo certo. tudo bem. Eu vou pedir à Márcia para colocar uma imagem para nós, que nós vamos comentar agora esses minutos finais na nossa obra que lançamos, que tem a ver com todo o nosso assunto dessa noite, que é o Perdonar, o livro que, com a permissão de Deus, nós podemos lançar em janeiro de 2023. Aí está, Perdonar, obra inspirada pelo nosso querido mentor Frei Mário, há mais de 4 anos atrás. As histórias foram vindo e percebimos que era uma sequência. E uma médium muito querida de Volta Redonda foi consultada na época, pelas nossas conversas triviais, e lá em 2018 indaguei a ela se seria um livro. Você vai em frente, está afiançado, coloque no papel. Então ela me encorajou muito, ela com uma mediunidade muito ostensiva, sempre pronta a me ouvir, inclusive ela recebe meu reconhecimento no final, no agradecimento, o nome dela entra em destaque, e veio Perdonar. E Perdonar é aquela história que nos envolveu muito, porque nos mergulhamos nessas vidas, nesses seres, e vivemos junto com eles as suas dores, seus rompantes, suas vinganças, suas disputas. E começa no Nepal, no século XIV. Pai e avô, no flash de uma cena. Vamos rapidamente chegar no final, no século XX, no Brasil. Esse avô agora é mentor desse neto, que evoluiu um pouco, não muito, porque nós somos imperfeitos. Mas a história se passa em 5 épocas, 5 culturas diferentes, onde exatamente estavam nessas vidas, nesses seres, as imperfeições de todos nós. Os delitos, os crimes, as injúrias, os descompromissos, as rivalidades. Então, começa num grupo cigano na Espanha, na Andaluzia, no século XV, com um agravante entre noivos ciganos. Passa para Portugal, no século XVI, volta esse mesmo núcleo, esse mesmo nicho envolvido, precisando aparar, se reajustar, as arestas ainda tão intensas, mas era um Portugal envolvido com a Inquisição do século XVI. Mais agravantes, mais compromissos. Mas há um detalhe. Estes seres que vêm desajuizados, em interesses mesquinhos, em comprometimentos materiais, foram envolvidos com a religião. Como é colocado para nós, essa religião veio para começar a moldar os ímpetos, senão ainda seria pior. Porém, pelos desconhecimentos da época, era uma religião que queria a supremacia, a infelicidade do catolicismo do passado, em excluir os que não partilhavam dos seus princípios ou do credo que eles estabeleciam, e começaram a eliminar judeus, ciganos, prostitutas, os protestantes, todos que eram contrários ao princípio que o catolicismo trazia dentro da religião cristã. Mais comprometimentos, vamos passar para o 3º capítulo, onde houve agora uma outra preparação no plano espiritual. Escolheram a Itália, um povo acolhedor, um povo amigo, solidário, e trazem esses mesmos personagens de volta, com alguns já um pouco mais na dianteira e outros na retaguarda. Mas a hospitalidade de um povo italiano vai favorecer novos reencontros dessas almas em reajuste. Porém, desde Portugal, 2 espíritos ficaram presos no ódio, no revide, na vingança, se tornaram obsessores e começam a acompanhar os seus detratores. Desde Portugal, agora mais intenso pela Itália. Passamos pela Itália, chegamos no capítulo da França, capítulo 4. Quando agora eles estão novamente reunidos, com os mesmos problemas, mas mais atenuados.
porque no planejamento reencarnatório eles nasceram na época que nascia na França o Espiritismo. E com suas mediunidades ostensivas eles vão trabalhar pelo Espiritismo, nas reuniões domiciliares, buscando entender o processo, inclusive, obsessivo de um dos componentes. Chegamos ao Brasil no século XX. Por que não no século XXI? Porque tem uma história que aconteceu conosco em 1996, foi uma queda de um avião em São Paulo. Isso aí foi um motivo para eles saírem de São Paulo, quando eles viviam em 1997, e partiram para a cidade de Santos, onde será tomada uma providência para, então, perdonar acontecer, ou o perdão surgir no último capítulo. No capítulo que nós fechamos a obra, fizemos uma síntese, contamos alguma coisa, Márcia conhece, nós não vamos detalhar para causar aí a curiosidade, que é normal em todos nós, mas a síntese de perdonar e trazida para nós é essa necessidade do perdão, que começa lá na Espanha, esse ser, personagem central, demarcado por isso tudo, e ele vem palmilhando existências, aprendendo, e com um detalhe, absorvendo a melhora, a ponto de terminar a obra compreendedor de tudo. Então está aí a capa de Perdonar. Tivemos uma grata surpresa na época, porque um amigo médio também, o nosso querido, havia nos dito, a capa será azul. Isso há muito tempo, conversando com ele muito entusiasmado, ele me disse, a capa será azul. Engraçado, ficou impregnado em minha mente que a capa teria que ser azul, porque esse meu amigo me disse que a capa seria azul. Então começam essas conversas com a editora, e eu havia visto umas imagens de tulipas na internet, e achei linda a imagem da tulipa, e vi também, por gostar muito de flores, vi que as tulipas brancas representam perdão. Achei a imagem da Holanda, essa imagem não é do Brasil, da Holanda. E, na época, eu mandei para a editora perguntando, eles foi imediato, eles falaram, não, nós podemos adquirir, nós compramos a imagem, fica no nosso acervo, nós compramos, ela sai da divulgação pública, vamos ao endereço, essa imagem é nossa. Então, foi isso. Fomos agraciados com a cor azul, idealizada por um amigo, incutida em nosso pensamento, e com a imagem que nós encontramos e plasmamos, quem sabe poderia ser, e com a graça de Deus pôde ficar as tulipas brancas que simbolizam o perdão, e nessa extensão, demonstrando que é contínuo, ou seja, sempre, perdoar sempre. Retornamos aos que estão nos acompanhando, com a Márcia, com as perguntas, porque estamos monitorando o relógio aqui para não dificultar. Rony, primeiramente eu queria te agradecer, né? E, gente, o livro é envolvente, vale a pena. Eu não conseguia parar de ler. Chegou uma hora que eu resolvi fazer um quadro dos personagens, porque eu E não fez estava muito dando bem. conta. E foi uma aluna muito aplicada. Fiquei muito emocionado. A Márcia me mandou uma tabelinha com todo mundo de cada época, quem foi quem. Porque no livro é Foi, colocado, esse aqui agora reencarnou eu fulano de tal. Eu vou colocando de uma maneira didática para a pessoa se inteirar e acompanhar a história. E Márcia, muito aplicada, como uma boa leitora, fez uma tabelinha para acompanhar a história. e muito bom, é muito bom porque a gente se identifica naqueles equívocos, né, gente? É muito próximo de nós. Então, assim, quem tiver interessado, vale super a pena. Ô, Rony, deixa eu colocar aqui para o pessoal ver. Deixa eu ver se eu acho a tabelinha Ah, só, tabelinha. gente. Deixa eu ver, porque foi importante para mim, para nessa compreensão toda aí, né, do Perdonare, para a gente conseguir entender. Aparece para vocês ainda não, né? Não, né? Só a capa que É, apareceu. E a Antes, Márcia eu já vou, pode, a Márcia já pode disponibilizar a tabelinha para a gente, né?
Assim, Ah, não com precisa fazer a certeza! tabelinha, né, gente? É verdade. Ô, Eu vou, Márcia, eu uma vou outra tentar. amiga fez a Oi. mesma coisa que você. Ela fez uma tabelinha e me mandou também. Eu achei tão interessante. Foi engraçado. A Márcia fez a tabelinha. Olha que legal. Ah, Isso que eu chamo de aluna aplicada. eu Ela coloca o fiz para me Tarek, ajudar. que é o principal, depois ele é Ciro, depois ele vem a Miguel, depois ele é o Cesare, depois é Arthur, depois é o Bertrand Dorner. Ele é um francês radicado no Brasil, por isso que tem esse nome francês no final aí no Brasil, Donner, que ele foi, a família veio para o Brasil. E ele é o nosso central dessa história toda, onde nós vamos sofrendo com ele, vendo como acontece. O mentor dele começa a despontar desde o Nepal, que é o Aulak, que é o querido avôzinho dele. Aí não vamos contar agora o que acontece na Não. Espanha, que vai aparecer o Frei Giordano. Depois ele vai voltar como Irineu, em Portugal, religioso, um bispo, vai ajudar muito Miguel. Aí ele não precisa reencarnar mais, que ele já evoluiu o suficiente, mas seu querido neto ficou nas agruras, nas dificuldades, então ele passa a ser o seu mentor. Por isso que nós falamos, aquele avôzinho lá do Nepal evolui e no final, no século XX, ele é o mentor de Bertrand. Como ele vai continuando nos séculos XVIII, XIX, ele vai ficando como mentor. Não precisa reencarnar, a não ser por missão. Ele passa a ajudar. E a outra querida também, que eu fiquei muito envolvida com ela, porque quem lê vai perceber que ela é todos os capítulos é a mesma índole, é o mesmo perfil, é um ser evoluidíssimo, é um ser de escola, chamada Marisol. Ela também fiquei muito envolvido com essa personagem, porque a gente vai escrevendo, e eu acho que todo mundo que tem essa capacidade de entrar no meio de história sabe disso. A gente se identifica com o personagem, começa a sofrer com ele ou lutar junto com ele. E a Marisol, ela é de uma candura, ela é de uma expressão tão virtuosa, e ela vem em Portugal como Isabel, terna, parceira, na Itália, Antonella, aquela italiana pronta a ajudar, a conciliar, na França, como Heloíse, ela tem uma mediunidade já bem, que ela já é média em todas as épocas, ela vê muito bem, ela identifica tudo, mas como ela estela no Brasil, então ela tem a mediunidade afloradíssima e ela vai participar de um trabalho mediúnico em desdobramento do plano espiritual, graças a essa mediunidade já bem desenvolvida, graças a trabalho e trabalho voltado ao bem. Colocando muito bem essa história toda, que o médium a serviço do bem, o médium não está só para resgatar, o médium está para servir também, para ajudar, ser uma ponte. Ter esse canal para ajudar e socorrer, independente de seu passado. Mas muitos evoluíram, nós sabemos disso. Então, a Marisol, Estela, ou Isabel, no final, como a Estela, era uma referência para mostrar a nós como muitos têm a permissão de ter um ser virtuoso em sua família, para É lhe ajudar. verdade. Encarnador. Tem razão. E aí, gente, agora nós vamos abrir para quem quiser fazer alguma pergunta ao Rony sobre o livro ou sobre o tema, perdão, que nós precisamos tanto. Queria que vocês ficassem à vontade. O Álvaro está de mão levantada? Pois não, Álvaro? Ô, Rony, eu tentei tirar ti o mais rápido possível, mas Eu não estou. hoje, Eu- hoje, tá ouvindo? Ele está Hoje, dizendo que tentou chegar o mais rápido possível, Rony, na reunião. mas, Ah, mas aqui tá muita chuva, não sei entendi. aí em Niterói, mas esse restinho de Pavimveste que Muita eu chuva, vi né, Alvinho? é Muita chuva, muito. tá, joia? Alguém mais, gente? Tem mais? Quer fazer, Miriam? Oi, eu não é bem Carlinhos? uma Oi. pergunta, mas um agradecimento, porque realmente hoje assim, esclareceu de uma forma muito suave, foi, né, encadeando vários momentos e a gente pôde sentir assim mais próximo, não ficou uma coisa tão distante. Então, assim, da gente se permitir realmente a refletir melhor
né, em alguns aspectos, e a gente conseguir realizar um pouquinho que seja, né, mas a gente caminhar para esse perdão tão necessário. Então, é para agradecer mesmo, foi muito bom. Bom, eu Eu só queria quero. também agradecer. Pode falar, Miriam. Não, Isabel, faz você, porque eu vou falar só do livro para gente. Pode Não, falar. eu queria agradecer muito, muito mesmo, dizer para que fica aquela coisa maravilhosa dentro de nós, que todos nós podemos, né, alcançar essa, essa possibilidade de estarmos perdoando, né, aquelas pessoas que nós achamos que nós fizemos tão mal, ou que nos fizeram mal. Então fica aquela possibilidade para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. E também colocar aqui um parêntese. Rony, nós estamos acostumados a fazer esses quadros. É o que nós mais fazemos quando a gente estuda os nossos livros, né, Márcia, Miriam? É muito gostoso. E muito obrigada, Rony, mais uma vez, por você passar isso tudo de bom para nós. Te amamos muito, tá? Minha querida amiga Isabel, de tantos anos, muito obrigado. Uma Obrigada a você. referência para mim, uma professora dedicadíssima, fazia movimentos maravilhosos. Isabel tinha uma Você, prática, rapidamente. A Isabel, ela utilizava eventos e ela fazia os saraus, ou ela revivia épocas e os alunos ficavam empolgadíssimos, colocavam trajes. Isabel sempre fazia trabalhos maravilhosos, não esqueço. obrigada, Rony. Você é um anjo, filho. Professora de literatura, trabalho maravilhoso. Obrigada, Olha anjo. só o que a gente está perdendo, hein? Bom saber essas coisas, né, Isabel? Não é? Então, Isabel, realmente, maravilhoso. pois é, realmente você trouxe reflexões que vão ajudar a gente a pensar de uma forma mais profunda sobre o perdão. Algumas passagens, né, a gente não tinha essa profundidade, né? Foi muito interessante, eu acho que foi muito importante. E eu queria dizer, gente, que a gente vai botar no grupo, quem tiver interessado, a gente já pede os livros, como nós fizemos, lembra, com o Emerson, né? A gente pede os livros e já todo mundo junto já faz, né, um mutirão e pede os livros de uma vez, tá bem? Quanto que custa esse livro? O preço do livro é 25, não é, Rony? Eu estou fazendo a 25 para ajudar no SEDEX. O grupo da Luísa, lá do Caminho Verdade e Vida, comprou assim. Então, eu vou fazer para todo mundo igual para ajudar. Ele estava em R$ 30 aqui em Volta Redonda, nas casas espíritas, para onde eu deixei em doação para revender, para ajudar as casas. E eu tenho uma cota comigo. Eu estou fazendo a 25 para ajudar a seguir. E uma coisa que me surpreendeu, a gente vai aprendendo, eu não tinha esse movimento todo na minha vida, mas a gente vai aprendendo. Para o mesmo estado, o valor do SEDEX é muito barato, muito em conta. Então, para a Angra foi muito barato. Eu não imaginava. Foi um pacotinho de quase 3 quilos com os livros. Acho quase 3 quilos. E foi um SEDEX muito barato, porque SEDEX é uma encomenda ágil, mas ela é cara, no caso. E aí, no caso lá, eles me apresentaram essa opção de mandar para a Angra não por PAC, que é encomenda também, o registro, que é garantido, mas foi por SEDEX. A Luísa logo recebeu e distribuiu o livro lá em Angra, e me surpreendeu por ser dentro do estado do Rio. Estou em Volta Redonda, e no outro dia ela recebeu. Quer dizer, não precisa ser o SEDEX. Eu estou dando um exemplo assim, que é um custo que eu tiro, porque aí junta R$ 5 e facilita para pagar o Sim, SEDEX, com certeza. pela quantidade de livros que a gente conseguir. O ideal é ter um grupo, quer dizer, quanto mais, melhor para pagar a despesa Com do certeza. reembolso. E para ela me surpreendeu, no caso, que ficou em conta. A Para gente mim aqui fala também. com a Luísa, né? Se o caminho tem mais alguém que gostaria Isso. A Luísa voltar. tem 2 pessoas que quer, ela disse que quer 2 livros. A gente Só que ela entra em queria contato. aproveitar uma vinda aqui em Volta Redonda, que não sabe quando. Mas aí, comentando com ela, falou: então vê se o grupo meio-meio achar Então a lá gente um fala grupo, com eles. se organiza. É, Inclui boa 2 da ideia. Luísa no Tá pacote. ótimo. A gente fala Põe com um para eles. mim também aí. Aí vocês deixam aí na casa de vocês. Quando eu chegar no Brasil, eu pego. Oba, Ah, vai fazer visita legal. para a gente.
Muito bom. E, gente, quem mais Mais gostaria? pergunta? Isso. Alvinho, eu estou mutando você por causa do som aí atrás, tá? Tem o som da televisão. É. Pode fazer pergunta. Isso. É do... Thelma, Cris, Eric, Cleia, Maria, Ana Paula. O Eric está muito perto. É, o tema, né? Eric? Acho que ele Né? derrubou o celular. É, a questão do perdão, para nós, ainda é complexa, né? Porque a gente vê, né, histórias tanto da Ivone, estamos tendo a oportunidade de estudar os livros da Ivone, né? Séculos se passam e nós repetimos, e aqueles personagens repetem os mesmos É, equívocos, né? E esses personagens somos nós, as nossas características. Então, no livro do Rony, a gente vê, né, desde o século XV até o século XX, praticamente, a repetição de equívocos, né? E somos nós. E nós insistimos, não é, Rony, nisso, porque somos crianças, somos imaturos emocionalmente falando, né? Temos dificuldade de um Chico Xavier, de sublimar, né, qualquer exatamente. O ofensa que Chico chegue. conseguiu fazer uma limpeza imediata. Ele zerou aquele problema, ele esqueceu. Um dos, né? Verdade. Porque foram muitos agravantes, não foi fácil, não. E quando a gente lê esses livros, né, que a gente fez estudo desde o livro de Emmanuel, e agora estamos estudando Ivone, que a gente vê essas reencarnações, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê como esse espírito vai tá se comportando, a gente olha a gente, né? Com os erros, os problemas que a gente traz, que a gente não consegue sanar, ou tem mais dificuldade, né? É incrível, porque a gente repete sempre, né? Como a gente tem dificuldade de como a Ivone, 2 vezes suicida, como a gente tem dificuldade, né, de melhorar naquelas questões. A gente sempre busca aquilo que é mais fácil para a gente. O mais fácil é repetir comportamentos que a gente já teve, né? Tem que se Mudar, reformar. sim, mudar é muito Porque se reforma. difícil, né? Ter que sair Sim, desse quadrado é muito complicado. Toda vez que a gente tem que fazer uma coisa nova, é uma coisa que machuca, né? A gente tem que fazer uma força muito grande, né? E quando a gente vê, né, esses personagens, eles nos ensinam muito, né? Eu acho que é uma aula que a gente tem, né? Que engloba psicologia, né? Que engloba um monte que a gente percebe, né? História. História. Sim, nossa, história é muito bom. Muito bom. Então, a gente agradece mesmo, viu? Porque... E vamos ler o Perdonare, né, gente? É. Vamos pegar Sabe o uma que que eu acho? colinha da Márcia. Sabe o que que eu acho muito assim, um comum na nossa vida, que a gente sempre está fazendo? Que a gente fala assim, eu te perdoo. Mas esse perdão, muitas vezes, é de coração, né? Porque, para mim, uma das coisas mais difíceis que existe é o perdoar. O perdoar realmente sincero, com vontade, para a gente deixar para trás, reviver outra história através daquilo que vai continuar. Eu tenho uma amiga, Rony, que um dia ela fez um depoimento, foi uma palestra também, e o assunto era sobre perdão. E ela estava falando que ela passou por uma situação muito difícil com uma pessoa que trabalhava junto com ela. E o que que ela fez? Que perdoar, ela disse, vou continuar, a pessoa vai ficar perto de mim, né? Mas o fato de eu aceitá-la já perto de mim, ela já achava
que aquilo já era um perdão, sabe? Mas eu acho assim, já era o primeiro passo. É. Ela não vou maltratar, não vou fazer nada, mas vou. O perdão ainda não sai de dentro de mim. Então, eu acho É o assim, primeiro passo, né, é, Isabela? é o primeiro passo que ela deu, né? Essa pessoa, ela trabalhava com ela, era subalterna a ela. Então, o fato já dela conviver e de respeitar, eu já acho que realmente já era o primeiro passo. Mas perdoar é algo muito difícil. Para ser do Mas coração, nós vamos, mas nós vamos como Jesus, conseguir, nós vamos conseguir. Vamos sabe? colocar o Chico, né? O Chico, Chico está mais próximo da gente, né, vamos chegar Rony? lá, Então, né? Vamos Vamos. chegar, né? falando em Chico, Rony, eu achei assim muito bela a sua lembrança de contar esse caso do Chico, porque assim, muitas das vezes, quando a gente é ofendido, a gente vai guardando aquela mágoa, vai alimentando aquele remorso, vai alimentando, 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 e aquilo vai fazendo um mal enorme para a gente. A Aí, pessoa. às vezes, a gente É. vai no dente por dente, olho por olho, mas ali o Chico foi muito sábio, né? Que ele pediu o esquecimento. Então, eu acho assim, se nós começássemos a refletir em cima dessas vivências, né, que você trouxe para a gente, eu acho que a primeira que a gente deveria adotar seria do esquecimento. Ah, fulano me magoou? Não, eu quero, Senhor, me dá-me o esquecimento, né? E aí eu fiquei lembrando de Gandhi quando perguntavam para ele, uma pessoa foi entrevistá-lo e perguntou, como o senhor se sente quando as pessoas te ofendem a ele? Mas eu não sinto nada. "Ah, mas como assim? Porque eu não me sinto ofendido. Eu não trago a ofensa para mim. Então, assim, muitas das vezes, né, quando a gente está julgando alguém, né? A gente aponta lá, ó, aqueles dois dedos para aquela pessoa, mas a gente esquece que tem três virado para a gente, que a gente também tem que se redimir, que a gente, se a gente quer passar por esse mundo de provas e expiações, né? Bom seria se a gente tivesse assim esse véu do esquecimento para muitos sentimentos ruins, mas que a gente abolisse eles mesmo do nosso eu, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Eu achei assim muito sábio esse conto que você passou para gente, né, do Ramiro, falando dessa história de Chico. Muito interessante, gostei muito e quero te agradecer assim que você passou para gente todos os casos assim com uma leveza. Aí parece que perdão é tão simples, tão leve, tão fácil, né? Mas eu espero que o caminho Acho seja que esse, não. que a gente vá tirando essas lições e vá colocando em prática, né? Sim, Muito obrigada. é a proposta. Obrigado a você. Alguém mais? Quando sabemos que realmente a gente conseguiu perdoar alguém, Quando a gente consegue, como ainda há pouco ela colocou, quando a gente consegue esquecer, já não abala tanto, já não recordamos tanto o agravo, ou aquela ocorrência, aquilo vai se esvaindo, vai saindo, vai abrandando. Como a ah, história do Chico, o outro lá incomodado atravessava a calçada. Então ele sim, forçou a reencontrar, porque da parte dele tinha apagado totalmente. Ele tinha acabado com o problema, ou seja, o trabalho é individual, com a pessoa. tá certo. Quer dizer, Como se a gente a Joana esqueceu, coloca muito, é uma terapia que a gente faz. Por isso que todo é, mundo coloca aí muito divulgado, perdoar, o perdão é terapêutico. Porque é uma terapia que se faz com você, a pessoa que quer, precisa, sabe que aquilo ali está lhe agravando, dificultando ou lhe incomodando e quer se libertar daquilo ali. Por isso se ah, fala E que na, perdoa liberta. e na, sim. ver, e Porque na o que verdade, mais sofre é o ofendido, o que o outro vai continuar fazendo é dele, até Com ele certeza. aprender também. Agora, quem está ali remoendo com aquela situação tão difícil é que tem que fazer um trabalho, porque tem entendimento.
Por isso que essa doutrina de luz nas nossas vidas nos ajuda tanto. Porque para tudo nós vamos encontrar explicação. Pode haver uma questão, uma parte do livro dos Espíritos, do Evangelho, nós vamos estar sempre encontrando um assunto voltado para as relações humanas, que são as nossas. E o que deve ser feito? Ah, isso aqui, mas por causa disso, por causa disso. Tudo nós vamos encontrar, porque é uma doutrina que vai de encontro aos nossos anseios, ou seja, às nossas necessidades. Muito obrigada, Rony. Muito obrigada pela explicação. Porque, na verdade, Rony, o que a gente precisa entender é que o perdão genuíno, ele não precisa que eu vá lá aos seus pés, eu ajoelhe e lhe fale: me perdoe, Rony, eu errei, eu te magoei tal dia, eu fiz isso, fiz aquilo. Às vezes, um simples olhar, um aperto de mão, um bom dia, é um motivo de reconciliação, né? A gente vê muitos casos desses, assim, em família, que o irmão brigou com o irmão, o pai brigou com o marido, brigou com a mulher e tudo. Aí não precisa uns chegar lá e se ajoelhar, me perdoa, eu errei. Mas às vezes um sorriso no rosto, um gesto amável, já é um sinal de perdão. E como você muito bem lembrou, né, o esquecimento, ele faz com que as mágoas se diluam, né, que elas sumam da nossa mente, da nossa vida. A gente não vai guardar rancor, né? Tudo bem. Ok. Eu me lembrei de mais um caso dos lindos casos do Chico Xavier, do Ramiro Gama, né? Eu até comentei na quinta-feira na terapia da história da cachorrinha, né? Ela ficou doente e a irmã matou a cachorrinha porque ela achou que estava dando muito trabalho ao Chico. E Chico Ah, ficou, é. né? Completamente chateado, magoado com a irmã, pelo seu direito, né, de ter matado a cachorrinha. E ele foi alimentando aquela mágoa até chegar uma hora que Emmanuel falou para ele: olha só, essa questão sua aí não está só entre você e sua irmã, não. Você criou uma névoa de mágoa aí no seu coração que está atrapalhando o trabalho. E o Chico, você tá, então o que que eu vou fazer? Você vai procurar a coisa que ela mais gosta, né? E vai comprar e dar de presente para ela. Mas eu que fui o magoado, eu que vou ter que fazer? Você vai fazer que isso vai resolver, né? E foi exatamente, ele descobriu que ela gostava queria muito ter uma máquina de costura, né? Comprou para ela. Passou meses, quase um ano inteiro pagando, porque o salário dele era desse tamanho. Quando ele entrega para ela, uma luz sai dela em direção a ele que dissipou toda a mágoa. E Emmanuel faz esse comentário com ele. Então, ele estava magoado junto com aquela questão dele não conseguia, né, perdoá-la, e naquele momento ela, né, ele fez. Quando o Emmanuel falou para ele, ele falou assim: ah, mas eu não vou fazer um negócio desse. Ele falou assim: mas não sou eu que estou falando para você fazer, não. É Jesus que está dizendo. Chico tem um monte de exemplo para gente, né, gente? Sim. Muitos, né, Rony? E mais alguém, gente, gostaria de comentar, aproveitar aí um pouquinho o Rony conosco? Então, Rony, chegamos no nosso final da nossa reunião. Mais uma vez, em nome do Grupo Espírita Meimei, agradecendo a sua disponibilidade em estar conosco, desejando que o Perdonar realmente possa ser difundido para que muitas pessoas possam também serem agraciadas com um assunto de tamanha relevância. Muito obrigada Obrigado, Márcia. por estar aqui conosco, ter aceito o meu convite de estar conosco. Então, eu vou pedir para Isabel, sua amiga querida, fazer a nossa prece final. Pode ser, Isabel? Pode sim. Você me pega de surpresa, mas vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, por sempre nos acompanhar, por sempre estar presente em nossos corações e nossas mentes, nos ensinando sempre, trazendo sempre alguma informação para que nós possamos evoluir. E hoje, em particular, Ele nos trouxe
através do nosso amigo Rony. Como devemos, Senhor, perdoar, como devemos alcançar essa maravilha que para nós é tão difícil muitas vezes realizar. Que possamos, Senhor, tirar sempre proveito de tudo aquilo que foi colocado aqui por nós, pelo nosso amigo, e que possamos, ao colocar em prática, entendermos que tudo que foi deixado pelo nosso Mestre Senhor Jesus Cristo é algo que vai nos levar à nossa busca interior, ao nosso crescimento. Que Jesus sempre possa nos fortalecer, que esse grupo maravilhoso possa sempre estar fazendo esse trabalho lindíssimo, nos trazendo sempre algo para nosso conhecimento. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, que possamos sair daqui levando para nossos lares, para nossos familiares, amigos, esse conhecimento. Não vamos deixar guardado, não. Vamos levar através daquilo que nós aprendemos. Vamos levar para todos. E aqueles que não puderam estar aqui conosco presente, Senhor, que o Senhor possa iluminar todos os lares, levando a bênção divina. Que o Senhor possa estar sempre junto com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Isabel. Gente, uma ótima noite para todos. Semana que vem, então, o Marcelo estará conosco, dando continuidade ao Evangelho Redivivo. Estamos no tema 4 do volume 1. Falaremos sobre Jesus. Continuaremos, né, a falar sobre Jesus. Rony, querido, alguns amigos colocaram nos grupos nossos aqui que não conseguiram participar da palestra devido à chuva.